Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise Moto G60 da Motorola. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal, link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar o melhor preço. Então vamos iniciar a nossa análise começando pelo design do aparelho. É um aparelho com 220 gramas, ou seja, ele não é compacto, ele é um aparelho grande. E ele tem 9,75 milímetros, é um aparelho gordinho, mas isso devido à sua bateria de 6.000 mAh, é uma bateria grande. Não tem como fazer um aparelho fino com uma bateria grande, né? Enfim, tem aqui o seu acabamento em plástico, muito bonito por sinal, um verdadeiro espelho e consequentemente muitas marcas de dedo. Ou você limpa a cada 5 minutos ou você usa a capinha. Eu uso a capinha, né? O acabamento é realmente muito bonito, apesar de ser plástico. Aqui na sua parte traseira temos o seu leitor biométrico, funciona muito bem, bem no seu logo da Motorola. Vamos conferir mais de perto o seu acabamento. Sua câmera principal de 108 megapixels, 3 lentes funcionais, vamos falar melhor a respeito disso. Sua gaveta para o chip híbrida, saída para fone de ouvido, muito importante por sinal, botão do Google Assistente, botões de volume, botão de bloqueio, alto-falante mono na sua parte inferior, USB-C também na sua parte inferior e microfone. Na sua parte frontal, temos aqui o que a gente já conhece, um furo no meio da tela e aqui o seu queixo, que de fato é um pouco maior em relação a alguns concorrentes. Aqui temos a tela do aparelho, que temos um ponto muito positivo, tela 120 Hz. Isso aqui ajuda muito na fluidez do próprio sistema e alguns títulos suportados. Também tem HDR10 para conteúdos que tem tal suporte. É uma tela IPS LCD, ou seja, você tem sim bons ângulos de visão, sem distorções ou aberrações cromáticas. É uma tela bem fiel à realidade, com tamanho de 6,8 polegadas na resolução Full HD. É uma tela que atende usuários mais exigentes, como eu. Quanto ao desempenho do aparelho, já temos aqui o conhecido Snapdragon 732G, ou seja, nem precisa muito de propagandas, é um chip que roda tudo, nem que seja com as configurações gráficas mais reduzidas. Aqui, por exemplo, eu tenho Call of Duty Mobile com uma excelente configuração gráfica, alto máximo. O que eu falei antes se refere a Genshin Impact, ou seja, um jogo super pesado e você tem que rodar ali com gráfico ali no baixo para ter uma estabilidade. Mas ele também suporta um gráfico mais alto, se você visa mais gráficos, né? A gente aqui visa mais FPS, mais desempenho. Ele também suporta o modo Battle Royale tranquilamente. O aparelho tem 6 GB de RAM, né? Então dá aquele fôlego a mais para o aparelho. É um aparelho intermediário premium, né? Processamento você vai rodar de tudo. E no uso diário o desempenho dá e sobra. Se você quer uma experiência boa com o Android, é o mínimo que eu te aconselho. Olha só, codezinho roda tranquilamente. Não tive problemas aqui. Opa, opa, opa. Nossa, tô ruim hoje. Caraca. Vamos deixar o Call of Duty aberto em segundo plano para a gente testar justamente a sua memória RAM de 6 GB. Vamos iniciar Facebook, Instagram, YouTube, Messenger. Vocês estão vendo que ele é um aparelho fluido, é um aparelho responsivo. A Play Store, câmera, é um aparelho muito responsivo. Clicou, abriu. Mercado Livre. Já demorou um pouquinho mais porque não está nem logado. Twitter. Logou? Não. Então vamos voltar para o Call of Duty. Hora de testar
Porque tem 6 GB de memória RAM. Justamente para isso que serve ter 6 GB de memória RAM. Você está fazendo um monte de coisas em segundo plano e ele não vai fechar. Só se você tiver realmente muitas coisas e deixar por muito tempo lá. Tô aqui jogando e as coisas estão abertas. Que desempenho lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora, vamos voltar para o Facebook. Cadê você? Cadê você? Facebook. Voltou da onde parou. Isso graças a ter 6 GB de memória RAM, que é o que eu recomendo hoje no mínimo para o Android, que inclusive é o Android 11. O aparelho também tem 128 GB e suporta cartão de memória. Então vamos falar a respeito da câmera do aparelho. Sensor principal de 108 megapixels. Também temos uma lente híbrida, ou seja, ultra-wide e macro, na mesma lente com 8 megapixels. Também temos 2 megapixels para profundidade e câmera frontal de 32 megapixels. Eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem a qualidade das suas fotos. Então, como vocês viram suas fotografias, ele é sim um bom fotógrafo. Na sua categoria, eu diria que ele é um dos melhores. Porém, eu tenho algumas observações. Determinados cenários, ele pode estourar um pouco a imagem, ou seja, ficar um pouco branco. Mas em relação aos seus concorrentes, como o Poco X3 Pro, Note 10S, nas suas faixas de preço, esse aparelho aqui, ele é sem dúvidas muito melhor do que o Note 10S, que eu já testei aqui no canal também, porque o 10S tem muita granulação. Esse aparelho aqui me surpreendeu. Pela sua categoria, eu digo que ele é um dos melhores. Realmente esse sensor me surpreendeu, principalmente a sua lente macro, que é junto com o ultra-wide. Então, você tem sim uma qualidade respeitável, digno assim de topo de linha. Vamos falar assim, temos aqui o seu sensor principal e aqui o seu ultra-wide. O ultra-wide dele eu gostei porque ele é 0.5x. Então você tem um ultra-wide mais aberto em relação a vários aparelhos. E o seu macro é de 8 megapixels. Ele consegue ser melhor até do que o Poco F3 que eu uso também, que tem 5 megapixels. Então ele é sim um bom fotógrafo. Só não queira comparar ele com o topo de linha que tem 108 megapixels também, porque ele não é um topo de linha, ele é um intermediário premium. E nessa categoria ele faz muito bem o seu trabalho. Quanto à filmagem do aparelho, ele suporta 4K de resolução máxima a 30 quadros ou Full HD 60 fps. Os vídeos que eu gravei foi em Full HD,
30 quadros para a gente ver a sua estabilização, que ela cumpre muito bem o seu papel na sua câmera frontal e traseira. Porque se você colocar aqui em 60 quadros, você já não vai ter toda aquela estabilização. Porém, você vai ter aquela fluidez a mais, né? Que seria muito interessante se você usar um tripé. Quanto à filmagem do aparelho, é um ponto positivo pela sua estabilização. O áudio é ok, porém eu achei que a sua câmera frontal ela estourou muito o balanço de branco. Poderia ter sido um pouco mais natural, mas não se esqueçamos, é um intermediário premium. Um Note 10S que custa ali um valor semelhante não consegue ser melhor. Então, ponto para ele. E principalmente vídeos noturnos, ele consegue ser melhor do que o X3 Pro, Note 10S, então ponto para ele novamente. Quanto a conexões do aparelho, é um aparelho bem completo para a sua categoria. NFC, Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz, famoso Dual Band, Bluetooth 5.0, rádio FM para quem usa, mas infelizmente não temos 5G, se bem que esse é um ponto para o futuro. Quanto à bateria do aparelho, sinceramente eu não tenho o que reclamar. É uma bateria surpreendente, até porque são 6.000 mAh. Eu consigo usar o dia todo tranquilamente, passar das 10 horas de uso. É uma bateria muito grande, ainda mais que esse chip dele é econômico, seu processador. Agora, se tem um ponto que poderia ser melhor, sem dúvidas, o seu carregador é de 20 watts de potência, então demora um tempinho para carregar. Mas quanto à duração, sem dúvidas, ele é o melhor na sua faixa de preço. Então, como vocês ouviram o áudio do aparelho, ele é apenas mediano, porém um mediano acima do mediano, se é que me entendem. Por que ele não é perfeito em áudio? Porque cadê o som estéreo, Motorola? Isso aí foi um vacilo, porque vários de seus concorrentes têm som estéreo. Então esse é o ponto que o aparelho peca no sentido áudio. Ao menos ele acompanha fone de ouvido na sua caixa e ele tem entrada para fone de ouvido. Então chegamos à minha conclusão a respeito do Moto G60. Vamos recapitular alguns pontos positivos e negativos. Ele é um aparelho grande, se você tem a mão grande, você não vai ter problemas quanto a isso. Ele é pesadinho também, com 220 gramas, até porque sua bateria é enorme. O seu design é simples, porém muito bem acabado. É plástico. E eu não vejo um ponto assim negativo, porque se cair no chão não vai quebrar, né? Não é vidro. E também vários concorrentes dele usa plástico também. Então, tudo bem por aqui. E quanto à tela do aparelho, é uma tela ok, assim como vários concorrentes, porém ele fica atrás de alguns modelos porque não é AMOLED, mas tá tudo bem por aqui. Cada um tem a sua escolha pessoal entre AMOLED ou IPS. Eu tenho a dizer que essa tela é uma tela bem fiel, é uma tela bonita que vai suprir muito bem a maioria dos usuários. Ainda mais por ser 120 Hz. Então você tem aquela fluidez que só um aparelho que tem 120 Hz tem. E você consegue alterar nas configurações os modos de Hertz, viu? Você consegue deixar em 60 ou 120. E quanto ao desempenho do aparelho, ele consegue rodar alguns títulos com os gráficos mais altos, outros nem tanto, como Genshin Impact e Fortnite. Você já tem que reduzir o gráfico para você ter uma boa fluidez. Agora, essa primeira fileira roda tranquilamente com os gráficos mais altos. É um intermediário premium, não queira colocar tudo no Ultra, todos os games. Alguns games você tem que reduzir o gráfico, mas ele supre muito bem a velocidade. E no uso diário, ele tem 6 GB de RAM, então você consegue fazer muitas tarefas em segundo plano. E como eu mostrei anteriormente, ele é muito fluido, você não tem problemas quanto a isso. E quanto ao sistema da Motorola, tem vários gestos, você consegue deixar sem esses botões, tem gestos para abrir a câmera. E quanto à bateria, é simplesmente enorme, 6.000 mAh, você usa o dia todo tranquilamente, não precisa se preocupar. Agora o seu carregador que é um ponto fraco, né? Ele perde para alguns concorrentes, porque são 20 watts de potência. Pô, Motorola, que mancada. Uma bateria grande, mas o carregador é fraco, entre aspas. Poderia ser um carregador de 30 watts, aí ia melhorar bastante. Mas a sua bateria compensa, né?
E quanto à câmera, a frontal eu gostei, porque pela sua categoria, sua faixa de preço, esse é o principal ponto. Faixa de preço. Na faixa de preço, ele é melhor do que um 10S, um Poco X3 Pro. Então, é sim um ponto positivo a respeito dele. Mesmo que ele estoure em alguns pontos, algumas fotos, ele pode estourar um pouco a imagem, deixar um pouco mais branco. Mas ele supriu muito bem pela sua categoria. E eu gostei da questão de granulação. Um 10S, um Poco X3 Pro, eles têm muita granulação em vídeo, cara, noturno. Este aparelho aqui, ele já tem uma imagem mais limpa. Não que seja perfeita, tá longe disso. Mas é um aparelho que pela sua faixa de preço, ele está bem colocado, ao menos atualmente, né? A sua câmera macro também é uma surpresa e a ultrawide tem o 5x, né? 0.5, então é um ultrawide um pouco mais aberto. E ele também consegue gravar em 4K, então tá tudo certo por aqui. Também tem os dois chips, NFC, 5 GHz. Tá completo, né, nesse sentido. O áudio dele que eu considero uma mancada, né? Um som mono, sendo que alguns concorrentes têm som estéreo. Isso aqui é um ponto realmente positivo, mas ao menos acompanha fone de ouvido na caixa. Fica de lição aí para outros fabricantes. Eu, seu leitor biométrico, tenho uma boa resposta. Então, juntando todos esses fatos mostrados no vídeo, você chega à conclusão que ele é realmente uma das melhores opções na sua faixa de preço. Tem vários pontos que se destacam em relação a seus concorrentes, como também tem alguns pontos fracos. Então cabe você dizer ou não se ele é a sua melhor opção. Eu apresentei os pontos, agora vocês decidam. Sem dúvidas, é um aparelho que eu recomendo e eu usaria para uso pessoal, porque a câmera dele é um ponto que eu gostei bastante e vários outros aspectos. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal. Nosso grupo de ofertas estará na descrição do vídeo para você comprar esse aparelho com menor preço. E link de compra do aparelho também na descrição do vídeo. Se gostaram, like, inscreva-se e até o nosso próximo vídeo.